Saudações, sejam todos bem-vindos. Meu nome chama Santos Abdala Elabo. Hoje vou falar da norma 1, que fala das demonstrações financeiras, e este trabalho é ministrado pelo docente Dr. Abílio Muxanga. Este trabalho tem como estrutura da apresentação, primeiro, objetivos e âmbito das demonstrações financeiras. Definição, conjunto completo das demonstrações financeiras. Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras. E notas explicativas. Objetivo das demonstrações financeiras. São uma apresentação estruturada financeiramente e do desempenho financeiro de uma determinada empresa. E deixa eu aqui te referir que isso é uma definição das demonstrações financeiras, e mais à frente vamos ter uma outra definição, mas o importante é dizer que a informação é a mesma. O seu principal objetivo é fornecer informações úteis sobre a posição financeira que a entidade possui e deve, o desempenho financeiro com a empresa tem operado financeiramente ao longo do tempo e outros aspectos relevantes que ajudem aos utilizadores na tomada de decisões econômicas. Definição das demonstrações financeiras. São um conjunto estruturado de informações que tem como objetivo apresentar a posição financeira e o fluxo de caixa de uma entidade. Essas demonstrações financeiras são preparadas com base na norma internacional, né? E ela tem como âmbito de uma entidade deve aplicar uma norma para apresentar demonstrações financeiras com finalidades gerais de acordo com o BGC-NIRF, né? As demonstrações financeiras com as finalidades gerais, as demonstrações financeiras referem-se quer que as demonstrações financeiras de uma única entidade, né? Quer que as demonstrações financeiras de um conjunto de entidades, né? E a sua preparação visa as necessidades com informações de um conjunto alargado de utilizadores, né? E as demonstrações financeiras têm uma entidade deve ser preparada apresentadas pelo menos uma vez por ano. E esta norma não se aplica, contudo, às demonstrações financeiras intercalares, né? Cuja estrutura, os conteúdos estão estabelecidos na NIRF 8. Que falamos conjunto completo das demonstrações financeiras. Nós temos as demonstrações financeiras em um conjunto, né, de informações, mas elas demonstram um certo conjunto de informações, né, onde lá contemos o balanço, as demonstrações de resultados, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações das variações do capital próprio, e temos lá notas explicativas. E dizer que balanço em jeito de sua definição, balanço evidencia a situação financeira da entidade numa determinada data. A evidência dos ativos correntes e os passivos correntes da entidade, bem como a sua variação face ao período anterior, permitindo uma primeira análise da situação da liquidez da entidade.
esta análise terá que ser retirada, né? Terá que ser refinada, uma vez que poderão existir significativos pagamentos a serem efetuados no exercício seguinte e que não estão incluídos no passivo corrente, como, por exemplo, os serviços da dívida, as alocações operacionais, investimentos em curso, etc. Por outro lado, também podemos dizer desinvestimentos efetuados, né? Por fim, apresentamos o capital próprio, o passivo, não corrente, permitindo tração financeira, né? Poderá ser afetada pela denominada contabilidade criativa e, além disso, pode não servir, né? Pode não servir para se efetuar comparações com entidades pela denominada comparabilidade criativa e, né? Por exemplo, no setor, uma vez que as diferentes operações contabilísticas poderão prejudicar seriamente a comparabilidade. Por exemplo, os valores dos ativos tangíveis e dos capitais próprios, incluindo o resultado do período, poderão ser significativamente diferentes se uma entidade aplicar o modelo de custo nos seus ativos tangíveis e no seu corrente aplicar o modelo de valorização. Então, aqui o sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique estipulou dois modelos de balanço que contêm informação mínima a ser apresentada para as empresas de grande e média dimensões e modelo mais reduzido para os pequenos demais empresas. Então, dentro desse balanço nós contemos ativos correntes. Dizer que ativos correntes, né, se esperam que se realizem ou pretendem que seja vendido a um consumido no decurso do operacional, no qual as entidades, né, sejam tendidas principalmente para a negociação. Se espera que seja realizado um período de até 12 meses após a data do balanço. E temos lá também os passivos correntes. Passivos correntes são aqueles que se esperam que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade e é detida principalmente para negociações. Ela deve ser liquidada num período de até 12 meses após a data do balanço. Né? E temos demonstrações de resultados. Demonstrações de resultado é uma importante demonstração financeira, uma vez que evidencia a performance da entidade no período compreendido nas demonstrações financeiras. Normalmente, um exercício social, no entanto, esta demonstração financeira pode ser afetada pela denominada contabilidade criativa, sendo o setor pode ser prejudicado devido ao efeito dos resultados das diferentes opções contabilistas. Então, por exemplo, como aplicar o modelo do custo nos seus ativos tangíveis e no seu corrente aplicar o modelo de valorização. Por exemplo, a nossa contabilidade para o setor empresarial em Moçambique estipulou o modelo de demonstração de resultados que contém informações mínimas a ser apresentadas. Né? E temos as demonstrações de variação do capital próprio, né? Demonstrações de variação do capital próprio seriam resulta das operações que os detentores do capital, realização do capital, incluindo ações suplementares, né? Por exemplo, os prêmios de emissão, redução do capital, dividendos distribuídos, cobertura de prejuízos, né? E elas também resultam de íntegra
o resultado líquido do exercício ajustado por montantes elevados aos capitais próprios, que se traduzem num conceito alargado de resultados, né? E temos as notas de demonstrações financeiras. As notas de demonstrações financeiras são de extremo muito importante componente das demonstrações financeiras, uma vez que oferecem informações qualitativas e quantitativas revelando, permitindo uma melhor compreensão da simulação financeira da empresa e do seu desempenho e fluxo de caixa, né? Fornecendo informações que poderão originar a volatilidade nos resultados futuros, como, por exemplo, divulgação de passivos contingentes, alterações nos fluxos de caixa, como, por exemplo, os compromissos relativos às alocações operacionais que não estão incluídos no passivo ou os compromissos para a conclusão de investimentos em curso, igualmente omisso no balanço, atribuindo assim uma melhor previsão da situação financeira, desempenho e fluxo de caixa num período subsequente. Dando a continuidade, demonstração de fluxo de caixa, né? E a demonstração de fluxo de caixas, a demonstração de fluxo de caixa surgiu no século XX, no final dos anos 60, desde que então tem assumido o papel de relevo na literatura e na prática contabilística. Essa já acrescenta importância, não é fruto do acaso, né? Dado que o valor dos recursos tangíveis, tais como capital intelectual e as marcas, têm aumentado enquanto o valor dos ativos tangíveis tem diminuído. A correlação entre o valor dos capitais próprios e o valor do mercado das ações diminui significativamente, e que o aumento e importância da demonstração do fluxo de caixa com muita frequência no denominado fluxo de caixa livre, em inglês seria free cash flow, o qual consiste nas receitas de caixas menos. O free cash flow projeta para o futuro descontando para a data apresentada, dando-nos uma boa aproximação de valores de entidade da mesma forma. A comparação de free cash flow com o custo do capital de entidade indica-nos o patrimônio das acionistas e aumentou ou diminuiu. O custo de emprego, definido pela multiplicação do capital próprio pelos custos do médio ponderado do endividamento do capital dos acionistas, o qual denominado como lucro econômico, isso em inglês seria economic value, etc. Para além de referido acima a importância de demonstração de fluxo de caixa, ela tem uma mera importante resultado dos fatores de um lado que não seja sujeito à denominada contabilidade criativa, uma vez que não é possível manipular as entradas e saídas de dinheiro, e ao contrário, os resultados podem ser alterados por amortizações insuficientes, exclusivos, provisões reavaliadas ou subavaliadas, resultados reconhecidos antecipadamente ou resultados diferidos para o período futuros. Por outro lado, apresenta o fluxo de caixa, atividades operacionais, das atividades investimento, das atividades de financiamento, permitindo apreciar quais os fluxos de caixa gerados pela operação nela aplicada, que seja investimento ou desinvestimentos, esta empresa efetua os quais as fontes do financiamento.
E fluxo de caixa, demonstração de variação do capital. Temos aqui os componentes das demonstrações financeiras, já falei do balanço, demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa, demonstração das variações no capital próprio. Sim. Quando as demonstrações, as variações no capital próprio têm uma entidade entre o início e o fim de um período contabilístico do relato reflete o aumento ou a redução dos ativos líquidos dessa entidade durante esse período, exceto quando as variações que resultem de transações com os detentores do capital, tais como contribuições do capital, compra de ações próprias e dividendos. E quando aos gastos diretamente relacionados com essas transações, a variação do capital próprio durante o período contabilístico representa representa o montante total de rendimentos e de gastos, incluindo os ganhos e as perdas geradas pelas atividades da entidade durante esse período. Dando continuidade, temos as notas explicativas, né? As notas explicativas devem apresentar informações sobre as bases de preparação, né, das demonstrações financeiras e as políticas contabilísticas especificando adotadas, né? Divulgar informações exigidas por qualquer das normas constantes do PGC-NIRF que não estejam representadas em qualquer outra parte das demonstrações financeiras. E essas notas explicativas têm que prestar informações que não sejam representadas em qualquer outra parte das demonstrações financeiras, mas que não seja relevante para a compensação de qualquer uma das demonstrações. Elas têm que ter uma entidade que apresentar as notas de uma forma sistemática, tal como pegou no modelo apresentado do capítulo 1.6, que é PGC-NIRF. E elas têm que ter o item do balanço, das demonstração dos resultados, das demonstrações de fluxo de caixa, da qual tenha sido apresentado informação nas notas que devem estar fornecido com os números dessa nota. Dando continuidade, já falamos do balanço, demonstração de fluxo de caixa, conforme o NIRF 2, atividades operacionais. Vamos falar de atividades operacionais. Esse é um método utilizado para relatar os fluxos de caixas operacionais. Nesse modelo NIRF 2, é permitido o relato do fluxo de caixa das atividades operacionais pelo método direto ou pelo método indireto, recomendando que as entidades privilegiem o método direto, porque se considerar que este proporciona informação útil na estimativa dos fluxos de caixas futuras. E no método direto, os fluxos de caixas das atividades operacionais incluem a linha A, recebimento de clientes pela venda de bens e das prestações de serviço, recebimento de royal, honorários, comissões e outros rendimentos, pagamentos a fornecedores de bens e serviços, pagamentos dos empregados, recebimento recebimentos de e pagamentos a uma
companhia de seguros relativos aos prêmios, indemnizações, anuidades e outros benefícios das apólices, pagamentos ou reembolsos de impostos, excepto de poderem ser especificamente identificados com atividades de investimento e de financiamento, pagamentos e recebimentos relativos ao contratos detidos para a negociação. No método indireto, parte dos resultados líquidos do período, incluindo-se os efeitos nos resultados, transações que não tenham envolvido pagamentos ou recebimentos no período. Né? E atividades de investimento. Na norma 2, apresenta os seguintes exemplos de fluxo de caixa das atividades de investimento: pagamentos e aquisição de ativos tangíveis, intangíveis e outros ativos não correntes, incluindo os relatos a custos de desenvolvimento, capitalizados e trabalhos para a própria empresa. Recebimento de venda de ativos tangíveis e intangíveis e outros ativos não correntes. Pagamentos para a aquisição de investimentos de capital próprio e outras entidades e interesse em empreendimentos conjunto destes que não sejam pagamentos de instrumentos considerados como equivalentes de caixa ou detidos para negociação. Recebimentos da venda de instrumentos de capital próprio e outras entidades e interesse em empreendimentos conjunto destes que não sejam recebimento de instrumentos considerados como equivalentes de caixa ou detidos para a negociação. Adiantamentos e empréstimos concedidos a terceiros, que não sejam concedidos para instituições financeiras. Reembolso de adiantamentos e empréstimos concedidos a terceiros, que não sejam concedidos por instituições financeiras. Pagamentos de contratos futuros, contratos forward, contratos de opções, contratos swap, exceto se tais contratos forem detidos para negociação ou pagamentos forem classificados como atividade financeira, e recebimento de contratos futuros, contratos forward, contratos de opções e contratos swap, exceto se tais contratos forem detidos para negociação ou os recebidos forem classificados como atividades de recebimento. Atividades de financiamento. Atividades de financiamento. São apresentados os seguintes exemplos de fluxo de caixa das atividades financeiras: recebimentos resultados de emissão de ações e outros instrumentos do capital próprio, pagamento dos detentores do capital para aquisição ou remissão de ações entidade, recebimento de resultados resultantes da emissão de títulos de dívida, empréstimos, livranças, obrigações e outros financiamentos, reembolso de financiamento e pagamentos feitos pelo locatário para reduzir a responsabilidade de um contrato de locação financeira. Já havia definido o balanço e falando dos ativos tangíveis, temos o exemplo do balanço. Neste exemplo do balanço aqui, onde temos ativos, notas, período N, período N1, né? Neste é período N, ano atual, período N1, ano transitado, ano passado. Temos ativos não correntes, ativos tangíveis de investimento, goodwill, ativos intangíveis, ativos biológicos, investimentos associados, outros ativos financeiros, ativos por impostos diferidos, ativos não correntes detidos para a venda, ativos correntes, inventários, ativos biológicos, clientes,
ativos financeiros, outros ativos correntes, caixa e banco. E dali temos total dos ativos. E temos capital próprio e passivo. No capital próprio, temos capital social, reserva, resultados transitados, outros componentes do capital próprio, resultados líquido período, perdão, interesses interesses monetários, né? Até sucessivamente. Chegado até aqui e muito obrigado pela atenção dispensada e